E muito bom, pessoal, e chegou a minha vez de falar da lavagem nasal que eu prometi para vocês. Então vamos lá. Quem passa aqui comigo ou quem me segue sabe que eu não sou o maior dos entusiastas da lavagem nasal. E eu vou explicar o porquê. Ela tem benefício, mas ela também pode se tornar um problema. Então, a primeira coisa, eu queria que vocês entendessem qual é o papel do muco. O muco nasal tem um papel na nossa vida. Bom, primeiro, ele é produzido na nossa mucosa da narina, da laringe e da faringe. Para que ele faz isso? Ele tem um aspecto viscoso, ele é transparente e até um pouquinho esbranquiçado. Ele ajuda, na verdade, na defesa do nosso organismo contra os micro-organismos. Ele, com esse jeito mucoso, viscoso, ele segura o pó, ele segura a poeira, ele segura o pólen, ou seja, ele tem um papel muito importante na filtração do que vai para o nosso pulmão. Ah, mas Marcelo, eu vi na internet fulaninho de tal falando que é ótimo. Ah, mas Marcelo, eu vi na internet um outro médico falando que ela é milenária. Ah, mas Marcelo, eu vi na internet falando que ele melhora a rinite. Ah, mas Marcelo, então. Gente, é assim. Sim, ele melhora, ou ele, na verdade, ele pode melhorar. A diferença é a quantidade de vezes que você faz, o modo como você faz. Então é o que eu falo muito aqui no consultório. A diferença está na quantidade, está na dosagem, tá? Essa é a diferença entre um antídoto e um veneno, que é a mesma coisa do muco. Então o muco ele tem este papel na nossa vida e quando ele começa a ficar muito exagerado, ele transforma-se sim num problema. Então a criança não consegue respirar, a criança não consegue dormir, os pais ficam angustiados. Só que olha que louco. Qual que é o primeiro papel do muco? É fazer a hidratação da mucosa e fazer a lubrificação, que é o que a gente faz hoje com a solução salina. A solução salina faz isso. Então a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, é necessário? É toda criança que tem que fazer? Não. Qual é a criança que tem que fazer? É aquela criança que está com aquele quadro inflamatório exacerbado, ou seja, os vasos da mucosa nasal estão todos inflamados, um monte de secreção, essa criança não consegue respirar. Então, isto sim é o momento de você fazer a lavagem nasal. Aí a gente tem alguns problemas. Quantas vezes a gente faz? Porque virou essa noia, então eu vou fazer lavagem nasal a cada 2 horas, 1 hora e meia. Lavagem nasal, ela tem um número. Ela tem que ser feita no máximo 3 vezes por dia. Na verdade, a indicação hoje dos otorrinos é que ela seja feita, se necessário, 2 vezes por dia. E aí a gente pega, às vezes, mãe fazendo a cada 20 minutos. E não é isso. E outra, lavagem nasal, existem alguns jeitos da gente fazer a lavagem nasal. Tá aqui, ó. Tá aqui. Então a gente vai falar um pouquinho deles, tá? Eu não vou ficar falando de técnica de lavagem nasal, que tem 200 vídeos na internet falando disso. Mas vamos de um em um. Primeiro, a gente tem os sprays. Então você não precisa fazer lavagem nasal com seringa obrigatoriamente, você não precisa fazer lavagem nasal com alto volume, você tem jeitos de fazer a lavagem nasal. Então crianças menores, os bebês, por que não usar o spray? Ó, tá? Faz 2, 3 puffs. Por que não usar o conta-gota, onde você pega meio conta-gota e você vai no nariz e limpa? Então tem que tomar cuidado com os excessos. Seringa. Vamos para a seringa. É um problema a seringa, sabe por quê? Porque para você fazer a lavagem nasal no seu filho ou na sua filha, existe uma posição especial, então ele tem que ficar com a cabeça inclinada, com a boca aberta, com o ouvido caído para o outro lado, e você tem que fazer com uma velocidade pequena. E não é toda criança que tem que fazer com 1 ml, com 2 ml, com 6 ml, com 10 ml. Cada criança tem uma necessidade. Então não existe uma receita de bolo. Tá? Então a seringa também torna-se um problema porque a lavagem começa a ficar uma lavagem de alta pressão, que é o que vocês confundem isso aqui. Isso aqui é uma lavagem, tá? Que você coloca a água filtrada e o pozinho. Isso aqui é uma lavagem de alto volume. Alto volume é diferente de alta pressão. Alto volume quer dizer que eu vou fazer com um volume alto, de 240 ml, mas tem que ser aquela coisa lenta. Só que daí você começa a fazer, a criança começa a se mexer, e aí começa a apertar, e aí torna-se um problema. Por quê? Porque além de você começar a fazer com a técnica errada, você vai ter que fazer mais vezes ao dia, você começa a tirar o muco e outra. Aí sim, a gente começa a ter os aumentos dos quadros de otite, as otites médias, as otites secretivas. Então sim, gente, ele pode se tornar um problema se a gente fizer com a técnica inadequada, tá? Outro jeito que aí eu adoro orientar são com os jatos contínuos. Então você fica 2, 3 segundinhos, ó, com a boquinha aberta e tudo. Só que isso é um spray, isso você não vai machucar o ouvido da criança. Então este é o problema da lavagem nasal. A lavagem nasal, se for bem feita, ela vai ser ok. A lavagem nasal, se for feita a quantidade adequada, ela vai ser ok, tá? Só que tem que lembrar muitas vezes
vocês que assim, só ficar fazendo lavagem nasal não é o que vai curar. A gente às vezes cuida muito de consequência, esquecendo da causa. Então essa criança está com o nariz inflamado, por quê? Ela pode ter uma rinite, ela precisa ser medicada, você tem que lembrar de fazer higiene na casa, muitas vezes passa despercebido. Quantas vezes a gente tem animal de estimação e eles são adoráveis, mas eles são causa disso. Então tem vários problemas na casa que às vezes precisam ser cobertos e a gente não lembra disto. Então, por exemplo, animal de estimação que eu falei, tenho 2. Então, pelo amor de Deus, não é para doar cachorro, doar gato. Mas se teu filho vive com o nariz trancado, não é para o teu filho ficar dormindo com o cachorro na cama. Ar-condicionado, neste calor que a gente está aqui em São Paulo, não dá para a gente viver sem ar-condicionado, mas torna-se um problema. Por quê? Porque resseca muito o ar e a gente resseca a mucosa. Então, vamos pensar um pouquinho de como cuidar do ambiente e fazer sim uma boa higiene, fazer sim uma boa hidratação, mas não ficar batendo sempre na mesma tecla. Lavagem nasal, lavagem nasal, lavagem nasal. Tem gente fazendo lavagem nasal, gente, em bebezinho de 30 dias, 40 dias. Pra quê? Sabe qual que é a obstrução nasal que essa molecada tem, esses bebês? São recém-nascidos. São obstruções nasais mecânicas. O nariz deles é pequenininho. Você vai lavar o quê? Não tem o que lavar. Eles têm um nariz mais trancado, como vocês falam. Eles têm uma respiração mais ruidosa, porque é estrutural. A gente não tem secreção aí. Então, gente, cuidado. Eu sempre brinco aqui no consultório. Eu já passei pela época dos refluxos, todas as crianças tinham refluxo. Eu já passei pela época do transtorno de déficit de atenção. Eu já passei pela época dos autismos que a gente está agora. Então, isso é um modismo. Isto tem função ótima. É muito funcional fazer lavagem nasal com a forma certa, com a quantidade certa. Então, conversem com o seu pediatra, conversem com o seu médico. Ele vai te orientar se precisa fazer, como fazer, que quantidade e que volume. Tá bom? Esse é o meu recado, gente. Se vocês quiserem, depois que eu faço os vídeos explicando as técnicas com cada um, deixa aqui nos comentários, a gente vai conversar, mas como realmente tem muito vídeo disso na internet, eu achei que ia ficar mais maçante. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Obrigado.